Olá, eu sou a Ana. E eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. O primeiro ano de vida traz mesmo muitas etapas, muitas mudanças, muitas conquistas, e isso vê-se nas crianças e, claro, nos pais, que ganham mais cabelos brancos, mais rugas e umas olheiras bem carregadas. Uma bela maquilhagem. E nesta aventura há um porto seguro, o pediatra. Como revelámos num episódio passado, o que é dito no consultório é lei e não se inventa. Então, nos primeiros tempos, até podemos assumir que dá muito jeito uma pessoa não ter de pensar ainda mais. Completamente. Por isso, hoje temos connosco o pediatra Hugo Rodrigues, que abriu as portas do consultório nas redes sociais, no seu site, num podcast e ainda nos livros publicados, materializando o mote Pediatria para Todos, esclarecendo aquelas dúvidas que, na maior parte das vezes, só aparecem quando já saímos da consulta. Bem verdade, sim. Sempre fiz aquelas listas de dúvidas ao estilo lista de compras e ao longo da consulta lá vou fazendo cheque, mas a cada choro da miúda eu desoriento-me. E pronto, lá escapa uma daquelas com que seremos confrontados, se for preciso, umas horas depois de sairmos. Minutos até. Posto isto, sem mais demoras, olhem para esta conversa como um consultório de porta aberta e vamos lá a ela. Estamos aqui então com o pediatra Hugo Rodrigues. Começar por agradecer muito e mais uma vez a disponibilidade, a ajuda e a oportunidade de conversarmos. E sem perder mais tempo, porque aqui o tempo é mesmo precioso, passaríamos já às perguntas. Claro que sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar presente e parabéns por este projeto. Acho que é super interessante e muito útil a muitas famílias. No fundo vai mesmo ao encontro daquilo que também é um bocadinho o trabalho do Dr. Hugo Rodrigues, que é simplificar, aproximar e deixar os pais um bocadinho mais à vontade nesta aventura que é a paternidade e maternidade. Acho que sim, sem ser com a pretensão de ser um livro de instruções ou seguir regras, mas mostrar vários caminhos, há sempre vários caminhos e ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho, aquilo que lhes faz mais sentido aos pais e aos filhos e à família como um todo. E começamos exatamente por aí. O que é isto de ser pediatra e ter de entender esta linguagem tão complicada que é a linguagem do choro? Por exemplo, se pudesse pedir um instrumento para ter no dia-a-dia, o descodificador de choro seria uma boa opção? Acho que seria interessante. Primeiro, ser pediatra é a melhor profissão do mundo, portanto essa pergunta é muito fácil de responder. Portanto, não tenho dificuldade em dizê-lo. A questão de entender o choro, eu confesso que, enquanto pai, e já vou ao facto de ser pediatra também, mas eu gosto sempre de colocar também do lado do pai. Enquanto pai, eu sempre achei que esta questão de entender os choros dos bebés era algo um bocado esotérico e haviam aqueles aparelhos japoneses que tentavam descodificar um bocado, mas a verdade é que não é assim tão complexo quanto isso. E quem é pai, quem é mãe, percebe que ao fim de poucas semanas é possível distinguir um bocadinho o choro dos filhos. Ninguém conhece os filhos também como os pais e, portanto, aquele feeling, aquela intuição de mãe e de pai podem e devem ser usados em todas as situações. Claro que nós, enquanto profissionais, e agora vou à parte de pediatra, também nos habituamos a lidar com manifestações de desagrado dos nossos pequeninos utentes, às vezes, seja porque não gostam muito da nossa companhia, seja porque não gostam do ambiente em si, seja porque não querem ser mexidos, porque querem estar ao colo dos pais, enfim, por vários motivos. Todos estes choros que as nossas criancinhas têm quando estão a manifestar esse desagrado são choros que têm que ser levados a sério, mas são choros que não nos ativam muito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma forma que os bebés pequenos têm de comunicar e que as crianças maiores também têm de comunicar, porque não vale a pena estar aqui com a ideia que só os bebés é que choram para comunicar, não, as crianças também choram para comunicar e os adultos também. Mas, para além desse choro como comunicação, depois há algumas manifestações que essas já nos tocam um bocadinho mais do ponto de vista profissional. São choros mais gritados, são choros mais inconsoláveis, acompanhados de outras manifestações e as crianças, os bebés e as crianças, principalmente pequenas, são muito honestos nas suas manifestações, depois vão perdendo isso à medida que crescem, mas enquanto são pequeninos, são muito honestos nas suas manifestações. A linguagem corporal, a linguagem não verbal deles também nos diz muito. Acho que é algo que nós vamos aprendendo a descodificar. Confesso que acho que também tem um pouco de inato. Acho que há pessoas que têm mais facilidade em descortinar isso do que outras. Mas na prática, nós ao lidarmos com as diferentes situações, nunca vemos o choro isoladamente. E aquelas pessoas que dizem que eu não quero ir para pediatra porque não gosto de ver crianças chorar, nenhum de nós gosta de ver crianças a chorar, como é lógico. O nosso grande propósito é pôr as crianças felizes e bem.
Portanto, é esse o nosso propósito. Agora, a questão do lidar com as manifestações de choro, se for um choro de comunicação, como é lógico, tem que ser respeitado, mas é mais pacífico, há choros que nos tocam mais e que são, lá está, acompanhados por outras manifestações, e esses ativam-nos bastante mais. Um descodificador seria interessante, mas eu também acho que tem algum interesse e é um desafio bom nós termos um bebé, uma criança à frente e saber interpretar toda a mensagem que nos dá, não só as palavras, mas tudo aquilo que a pessoa que está à nossa frente nos dá, acaba por ser um bom desafio e que corre bem na maior parte das vezes, felizmente. Vou pegar numa frase que disse que o foco tem de ser garantir que a criança fica bem e feliz, mas o que eu sinto também como mãe é que o pediatra acaba por também ser um grande companheiro dos pais, também tem muito essa missão de deixar os pais tranquilos e logicamente felizes. São muito este posto de socorro, digamos assim, esta boia para quando os pais estão mais desorientados, especialmente nos primeiros tempos em que o cansaço, a exaustão também falam muito alto. Sem dúvida, e a proximidade da relação que nós estabelecemos com as nossas famílias é muito grande, na maior parte das vezes. Isto tem muito a ver também com a mudança de paradigma que houve do ponto de vista de saúde infantil. Há umas décadas atrás nós tínhamos muitas doenças infecciosas graves, doenças que matavam muito os bebés e as crianças, que deixavam sequelas gravíssimas. Felizmente, hoje em dia, a maior parte dessas doenças praticamente não existem. Algumas foram mesmo erradicadas e outras são muito raras. E isto deveu-se a vários fatores, nomeadamente à melhoria das condições higiênico-sanitárias da população, à vacinação, que é extremamente importante, foi dos maiores avanços que nós tivemos na medicina moderna, e não temos de ter medo em afirmar isto com todas as letras. E, portanto, neste momento, a pediatria é muito mais uma especialidade comportamental do que uma especialidade de doenças como era há umas décadas atrás. A maior parte das dúvidas dos pais prendem-se com escolhas comportamentais deles ou dos filhos, do que propriamente com questões de saúde orgânica e física que eram tão evidentes há uns anos atrás. Claro que isto vai fazer com que haja muito mais envolvimento da família. Aquela postura que havia com estas doenças graves, em que efetivamente o médico decidia quase sozinho, porque tinha o conhecimento técnico e os pais não tinham e confiavam. Neste momento, quando nós falamos destas questões comportamentais, falamos de escolhas familiares, alterações às vezes na dinâmica familiar, e tudo isto tem que ser feito em conjunto. Eu quando disse há bocadinho que há vários caminhos e as famílias têm que escolher o que lhes faz mais sentido, a verdade é mesmo essa. São vários caminhos e este caminhar em conjunto faz parte do nosso dia-a-dia. Portanto, acho que neste momento a pediatria é muito mais uma medicina familiar do que provavelmente uma medicina de bebés e crianças e adolescentes. Portanto, concordo plenamente com o que disse. Isso é uma ponte perfeita para a pergunta que tínhamos a seguir, que é, quando me diz que é uma especialidade que está virada para a família, já sente que é esse envolvimento do pai e da mãe plenamente e que já não há uma responsabilidade apenas da mãe? Sim, cada vez mais. Tradicionalmente, os cuidados de maternidade eram mesmo de maternidade, só das mães, muito fruto até da divisão laboral que existia, que os pais trabalhavam, mas estavam em casa, tudo aquilo que todos nós sabemos. Hoje em dia, essas diferenças estão-se a esbater cada vez mais, e eu acho que é felizmente assim, até porque temos muita ciência que nos mostra a importância do papel ativo de mãe e de pai, e que são complementares, mas não são substituíveis, nenhum nem outro. Claro que é possível, por situações inevitáveis ou por escolha, haver aqui só a presença da mãe ou só a presença do pai, mas sabemos que este papel é complementar e muito do que traz um, o outro não traz, por diferenças de comportamento e diferenças biológicas que existem também entre as pessoas. Não é obrigatório que haja uma diferença de género, até porque o papel mais de pai pode perfeitamente ser assumido por uma pessoa do género feminino, embora nunca é exatamente igual, porque a biologia não é exatamente igual, mas também não precisa ser igual. Nós não precisamos de coisas iguais. Portanto, agora esta diferença de papéis é complementar e é positiva. Portanto, acho que cada vez há mais envolvimento de ambos na educação, nos cuidados de saúde, no dia-a-dia, no brincar. Isso é extremamente importante e, em última análise, ganham todos.
Ganham as crianças porque têm um ambiente familiar mais rico, e ganha a família porque acaba por haver uma envolvência maior de todos e aquele conceito de família que efetivamente passa a ser um conceito muito mais abrangente e mais adequado. Claro, e a diversidade só pode ser boa, como é óbvio, isso sem dúvida alguma. Sim. Sem dúvida. Aliás, só partilhar consigo que é muito engraçado, eu dei por mim a perceber, principalmente nos primeiros meses em que, depois de termos a Amélia, uma das frases que eu mais dizia era segundo o pediatra, ou seja, era quase aquela bíblia. Eu estou agora a rever isso, em vezes múltiplas famílias, sentir o peso nas costas de muitas vezes ouvir esse género de Aquilo era automático, era quase um refúgio, porque lá está, uma pessoa nem consegue bem raciocinar e pensar muito naqueles momentos mais cansaço, mais exaustão, e o segundo, o meu pediatra, era ótimo, é ótimo e continua a funcionar, e para nós pais acaba por ser um abraço, digamos assim. Às vezes um alívio. É isso, é um aconchego. É um alívio. E falando de abraços, falou muito do envolvimento com as famílias, a parte menos positiva ou menos feliz passa muito bem por dar estas notícias menos boas, principalmente quando falamos de vínculos tão fortes como são estas entre pais e filhos. Sim, é extremamente difícil dar mais notícias, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional. Para nós, do ponto de vista profissional, mais ainda. Por vários motivos. Primeiro, porque estamos a falar de bebés, de crianças, de adolescentes, de seres muito jovens, em que é um bocadinho contra a natura estarem sujeitos a situações de saúde graves, que acontece infelizmente, mas a natureza supostamente não nos desenhou para ser assim, ou desenhou-nos para ter mais doenças à medida que a idade avança. Por outro lado, a questão do vínculo emocional, que todo o tipo de raciocínio claro e concreto que nós queiramos ter, e mais uma vez estou-me a colocar do lado do pai outra vez, é super difícil gerir isto e perceber novamente que nós não somos médicos só dos bebés, das crianças e dos adolescentes, somos a família. Portanto, esta notícia é uma notícia que vai ter um impacto brutal em todos. E depois perceber que também há aqui um fator que pesa, como é lógico, que é o facto de, felizmente, nós, na maior parte das vezes, não temos cá mais notícias. E, portanto, sempre que damos mais notícias vai custar mais. Vai nos custar mais a nós também a dar. Não é só quem ouve. Até porque, muitas vezes, é difícil desligar. Se forem famílias com as quais nós temos um contacto próximo, é dificílimo. Mas mesmo não tendo um contacto próximo, dar mais notícias é sempre muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Felizmente, algumas destas más notícias a médio prazo podem se transformar em sucessos. Claro. E nós temos que tentar passar isto sem falsas esperanças, mas passar isto com esta segurança e com esta vontade, porque as famílias também precisam de sentir isso. Claro, e deve ser uma gestão dificílima. Aliás, acho mesmo que na profissão ligada à saúde, esse deve ser o desafio. A parte humana é muito, muito complicada. E por falarmos em desafios complicados, estes 12 meses de vida, estes 12 primeiros meses de vida, também eles são um grande desafio. Que peso é que eles trazem tanta mudança? Nós olhamos para uma criança acabada de nascer, olhamos para uma criança com um ano de idade e parece que não é o mesmo ser. É muita coisa que acontece naquele ano. Que peso é que isto tem na formação futura deste ser humano, digamos assim? Supostamente, e agora não quero assustar as futuras mães, mas supostamente a gestação humana deveria durar 21 meses e não 9. A natureza não nos permite isso, mas isto tem a ver, e há estudos que fazem estas comparações, tem a ver um bocadinho com o nível de autonomia das crias dos outros animais quando nascem, que nós, humanos, temos esse nível de autonomia mais ou menos aos 12 meses. E, portanto, seriam os 9 meses de gestação, mais os outros 12 meses para termos uma cria ao nível da maior parte das crias dos outros animais. Portanto, estamos a falar de uma altura muito, muito sensível. Eu não gosto de isolar estes 12 meses, até porque atualmente sabe-se que este período é um bocadinho mais abrangente, nomeadamente a questão dos 1000 dias, dos primeiros 1000 dias, que é a gravidez e os primeiros 2 anos. São alturas em que as mudanças corporais são gigantes. As mudanças em termos de desenvolvimento são brutais, são muito significativas e, portanto, as janelas de oportunidade são diárias, são a todo minuto. Nós podemos sempre fazer a diferença pela positiva na vida dos nossos bebés, das nossas crianças, principalmente nestes primeiros 1000 dias. Volto a dizer, gravidez, até haja quem inclua uns dias antes da gravidez, uns 100 dias antes da gravidez, 1100, que é para preparar a gravidez por antecipação.
Mas estes primeiros 1000 dias nós conseguimos, com as nossas decisões, porque estamos a falar, como disse muito bem, de um ser muito dependente, conseguimos fazer a diferença no presente deles. Consoante nós tomamos as decisões no imediato, vamos ter logo reflexo, mas acima de tudo conseguimos programar muito do que vai ser aquele pequenino ser, seja em termos de saúde, seja em termos de utilização metabólica e de programação da forma como as células vão trabalhar no futuro, seja em termos de programação comportamental também, seja isto o que for, e às vezes há pessoas que não gostam muito deste termo de programação comportamental, mas existe alguma programação comportamental, claro. Seja pelo facto de incutir rotinas, pelo facto de nós conseguirmos dar e promover competências aos nossos bebés que vão facilitar a aquisição de novas competências no futuro, portanto, pelos nossos exemplos, pela forma como nós nos interligamos entre todos, programar também muito do que vai ser o bem-estar emocional daquele ser no futuro. Portanto, é sem dúvida uma altura fantástica em termos de oportunidades e deve ser vivida como tal, não como um período em que a pessoa fica com medo de falhar, como é lógico que todos nós temos medo de falhar, mas acima de tudo, com a oportunidade de poder fazer a diferença na vida dos nossos filhos. E é muitíssimo raro haver aqui uma fatalidade de um erro hoje ter consequências inevitáveis amanhã. Há sempre um dia seguinte, há sempre oportunidades seguintes para otimizar aquilo que não foram as escolhas tão boas. E essa é a grande piada, é nós podermos, isto é um caminho, não é um conjunto de momentos, é um caminho. E ao longo deste caminho, às vezes tomamos decisões melhores, outras vezes tomamos decisões menos boas, e é o somatório de tudo isto que vai editar o futuro, não são decisões individuais. Portanto, os pais não têm que ter medo de decidir, acho que é importantíssimo que decidam, mesmo sabendo, e digo já, sem problema nenhum, que todos os pais falham, todos. Eu também falho, enquanto pai. Enquanto profissional também, todos nós falhamos, mas enquanto pais todos nós falhamos. E a grande piada é que na vez seguinte podemos fazer melhor. Podemos sempre decidir melhor numa vez seguinte, porque vai haver muitas vezes seguintes para decidir melhor e isso é bom, é um consolo para nós, para os nossos filhos e para toda a gente. É mais giro do que ter um GPS em que sabemos de onde partimos e para onde vamos. Muito mais. E isso é importante porque às vezes nós profissionais de saúde temos quase que a pretensão de dar ordens, entre aspas, detesto este termo. Sim, mas orientações. Detesto este termo. Mas dar ordens em que queremos que os pais sigam, não. Nós devemos partilhar conhecimento técnico sobre determinadas áreas sobre as quais nós estudamos e nos vamos debruçando. E ao partilhar este conhecimento, vamos dar às famílias o poder, de forma informada, poderem decidir o que acham que é melhor para eles todos naquele momento. Mesmo que, passado um mês, o que é melhor seja uma coisa completamente diferente. Claro. Mas dar essa informação, permitir que haja, claro que há algumas situações que nós temos que alertar que podem ter riscos, e esse é um papel importante, mas a maior parte das vezes são escolhas individuais e não devemos nunca castrar a iniciativa de decisão dos pais. Nunca. A última palavra deve ser sempre dos pais. Nós devemos é dar a informação que achamos adequada para ajudar nessa decisão. E também passa muito por desmistificar algumas frases feitas e que acabam por atormentar os pais. Por exemplo, já está viciado no colo, ou esse senhor já é manha. Ainda temos que desconstruir estes lugares comuns? Temos. Depende muito da forma como nós entendemos. Eu nem digo tanto a forma como nós dizemos as coisas. Claro. Porque dizer que um bebê tem manha, claro que se nós formos pensar em manha como algo negativo, como algo para tentar enganar os outros, é feio e é errado. Os bebés não têm manha. Agora, se nós dissermos que manha é tentar encontrar as estratégias que estão ao alcance dele para conseguir ir ao encontro das suas necessidades, e que chamamos as necessidades dos bebés são muito simples, são necessidades básicas, a regulação da temperatura, a regulação do apetite, é o contacto e a sensação de segurança, é o sentir aquele sentimento fantástico de pertença. É pouco mais que isto nos bebés pequeninos. Se dissermos que o bebé usa as suas estratégias, o seu repertório de ações e de manifestações para conseguir satisfazer estas necessidades básicas, se lhe quisermos chamar manha, se não for com sentido negativo, até nem vejo problema nenhum nisso. Agora, isto na verdade é quase uma busca pela sobrevivência. Portanto, a falar de necessidades básicas dos bebés. Portanto, acho que se for com um sentido negativo é errado, não deve ser utilizado. Agora, ainda bem que os bebés conseguem convencer os pais a ir ao encontro das suas necessidades, quer dizer que são inteligentes.
e que são capazes de comunicar. Portanto, se quisermos dizer que isso é manha, se for uma manha boa, não tem mal nenhum. Todos nós, no nosso dia-a-dia, usamos a nossa capacidade de argumentação e de decisão para tentar convencer os outros do nosso ponto de vista, seja do ponto de vista profissional, seja pessoal. Portanto, os bebés fazerem isto logo desde o nascimento é fantástico, quer dizer que já têm essa inteligência quando nascem e essa capacidade de chegar aos outros, de ir conhecendo os outros para ativá-los de forma diferente, a mãe de uma forma, o pai da outra. Portanto, acho que isso é positivo, nunca com caráter negativo. Acho que podemos aproveitar para desconstruir esses conceitos, pegando no lado positivo. Ainda bem que é assim, que os bebés gostam de colo, ainda bem que os bebés fazem tudo para estar próximo das pessoas de quem gostam. Se calhar nós adultos devíamos fazer isso também, e às vezes não fazemos como e quando e na quantidade que devíamos fazer. Portanto, se quiserem chamar manha, por mim tranquilo, ainda bem que os bebés lutam por aquilo que é importante para eles. É prova de que são muito capazes e que se lhes augura um bom futuro pela frente. Aliás, eles vão precisar disso até para uma das outras fases, que é muito marcante, certamente, neste percurso prematuro, precoce, digamos assim, muito cedo, que é a entrada na escola, que muitas vezes acontece em determinadas famílias, até antes dos 4 meses, por isso é algo realmente que acontece ali muito cedo. Como é que os pais podem, de alguma forma, gerir um bocadinho melhor esta situação para não passarem até à ansiedade, que certamente todos sentem, para o seu bebê? A ansiedade nessas fases é quase só dos pais. Exato. Não é dos bebés, é quase só dos pais. Para eles, se calhar, é só uma descoberta e é muito giro. Sim, um bebé que vai para a creche aos 4, 5, 6 meses, na esmagadora maioria das vezes, não vai ter problema nenhum em termos de aceitação, desde que sinta carinho e afeto da parte das pessoas que estão com ele lá, que se vá, lá está, ao encontro das tais necessidades básicas. E temos que perceber que os bebés necessidades precisam de contacto físico, todos os bebés precisam de contacto físico para se sentir seguros, e isto é importante. O tal colo é muito, muito importante. Portanto, é errado não dar colo. Nessas idades, os bebés depois, a partir dos 6 meses, começam a treinar um pouco, mas o grande problema de entrada na creche com essas idades é dos pais, não é dos bebés. Os pais mentalizarem-se, se tiver que ser, tem que ser, escolher, isto é um conselho muito importante, escolher um sítio e pessoas em quem confiem. Isto é extremamente importante. E tirando isso, vêm os pais de coração pequenino e as crianças, os bebés ficam bem felizes a ver os outros a fazer barulhos e coisas do género. Aliás, nós confessámos que a fase de transição era mais precisa para os pais do que propriamente para os bebés. Nós é que precisamos. Sim. Os adultos complicam muito mais do que os bebés e que as crianças, não tenho dúvida nenhuma. E nós vivemos sem dúvida, e nós vivemos esta experiência em época de pandemia. E agora pergunto-lhe, nós vamos ainda perceber as consequências do que foram os efeitos desta pandemia também em termos sociais e no crescimento destas crianças, ou estes miúdos vão ensinar-nos que é possível dar a volta e que têm uma capacidade de adaptação brutal? Eu sou um otimista, acho que os bebés e as crianças pequenas, a partir do momento em que têm aquilo que precisam, que é o contacto com as outras pessoas, tudo isto não vai passar de uma recordação para os que tiverem memória disto, porque alguns nem sequer vão ter. Vamos lá ver, para a maior parte dos bebés, das crianças pequenas, a pandemia foi positiva porque tiveram o tempo dos pais que não tinham noutra situação. Claro que também isto, o mais tempo também leva a mais zangas, a mais conflitos, mas isso faz parte, não é por aí, desde que não sejam situações graves. Eu não vejo aqui nenhum fatalismo, acho que isto vai passar. E, aliás, nós não tivemos grande repercussão na saúde mental de crianças pequenas, como se está à espera, e é legítimo estar à espera, mas isso não aconteceu. Com os adolescentes é um bocadinho diferente. Claro. Com os adolescentes tivemos alguma repercussão, ainda estamos a ter, mas também acho que a curto prazo tudo isto não vai passar de uma recordação. Portanto, sem fatalismos, acho que, voltando à normalidade, para as crianças, foi só um episódio que, como outros tantos, pelos quais passarem, vão passar. Acho que não temos de ter medo. Este nosso medo de projetar o futuro é uma angústia grande que uma parte das pessoas tem e que é um disparate. Essa é uma boa atitude, sem dúvida, viver mais o presente e pensar menos naquilo que poderá ser. A pandemia também trouxe o distanciamento e acabou por ser mais fácil irmos, por exemplo, ao Dr. Google e fazer uma pesquisa rápida para tentar resolver um problema. Quando o Dr. Hugo agarra num projeto como este, a Pediatria para Todos, é um bocadinho para permitir que haja boa informação para quem, claro, num momento de desespero não resista a fazer essa pesquisa no Dr. Google? Claro, nós podemos ter uma posição de velho do Restelo, dizer, e agora as pessoas vão todas procurar tudo à internet. O que é que isso adianta? Não vai mudar nada.
Nós o que temos é que perceber que esta é uma realidade que já existia antes da Covid e, portanto, já era uma realidade, vai continuar a ser, e das duas uma, ou ignoramos e ficamos só a queixar-nos, ou então fazemos a nossa parte, que é ser ativos também e partilhar o nosso conhecimento. Eu, quando vou à internet procurar informação sobre áreas que não são as minhas, eu gosto de ter informação credível, porque é que eu não hei de fazer o mesmo para as outras pessoas dentro da minha área? Se eu tenho esse conhecimento, acho que faz todo o sentido. Se todos nós partilharmos um bocadinho mais do nosso conhecimento, aumentamos a literacia global da população. No meu caso, a literacia em saúde, mas nas outras profissões, nas outras áreas, outro tipo de literacias. Portanto, mais do que nos queixarmos do que existe na internet, todos nós devemos ter um papel ativo, proativo e positivo na internet, partilhando conteúdos de forma correta, credível e acima de tudo, humilde, na medida em que eu não vou meter-me em áreas sobre as quais não sei. Uma opinião não é válida só porque existe na internet, ou só por ter muitos likes, por ter muitas partilhas, não. A opinião tem que ser válida se assentar em conhecimento sustentado e conhecimento científico adequado. E, portanto, essa responsabilidade que eu estou a transportar para a minha área, mas podemos transportar para outra área qualquer, é uma responsabilidade que tem que ser encarada desta forma, com seriedade, todos os dias. Tudo o que eu partilho nas minhas redes sociais, no meu site, é informação construída com base em conhecimento sólido. E sei que as pessoas que vão procurar informação na minha página provavelmente têm essa noção. Isto não quer dizer que eu esteja sempre certo. Como é lógico, a ciência muda. Aliás, nós com o Covid vimos os trambolhões que nós demos em termos de conhecimento. Agora faz isto, agora faz aquilo, agora faz não sei o quê. Pronto. Muito má comunicação, porque não é só saber, importa não é saber comunicar. Mas temos esta responsabilidade. Dentro das nossas áreas, só devemos partilhar aquilo que temos certeza do que estamos a dizer. Senão mais vale estar calados, porque para fazer ruído estão as outras pessoas. E para terminarmos, quem estiver neste momento à beira de receber um bebê em casa, que conselhos é que deixaria, assim, aqueles grandes tópicos a dois pais que estejam à beira de viver essa grande aventura que é receber um bebê? Primeiro grande conselho, usufruir sempre, dos momentos bons, dos momentos menos bons, usufruir, porque todos eles vão deixar marcas, uns vão deixar mais saudades que outros, mas todos eles vão deixar saudades, portanto, usufruir, nenhum caminho é só de felicidade, só de momentos bons, portanto é o conjunto de todos que fazem o resultado final, portanto usufruir todos os momentos e descomplicar, é uma palavra que eu gosto muito. Acho que nós adultos complicamos tanto, mas as coisas tão simples, acho que é descomplicar, olhar para os bebés e tentar usar o melhor livro de instruções que eles têm, que é a partilha do código genético, e portanto ninguém conhece os filhos como os pais, portanto usar a intuição, saber interpretar aquilo que o bebé está a dizer a todos os momentos e não ter medo de errar, portanto sem problema nenhum, informarem-se bem, e se não se serem bem, já disse isto há bocadinho e volto a dizer, se não se serem bem hoje, há sempre um dia da manhã, isso é ótimo. Dr. Hugo, só lhe posso agradecer imenso este aconchego, este colo que também deu a estes pais à experiência, e obrigada pelo trabalho que desenvolve diariamente. É muito bom sentirmos que com um clique podemos pelo menos acalmar ali o coração naquele momento. Obrigado, e parabéns mais uma vez pelo projeto, que é super interessante. Que bom que foi conversar com o pediatra Hugo Rodrigues. Obrigada. E que bom que há a especialidade de pediatria. Sim, é para crianças, mas pronto, também acalma corações de pais e evita, com toda a certeza, outras maleitas bem mais graves. Que digamos nós, que a cada dia que passa sentimos que é possível que nos dê o fanico. Desculpa, eu desabafo. Vamos na terceira semana em que dormir é, para estes dois paizinhos à experiência, uma autêntica história de encantar. Daquelas que não acontecem, sabem? Pois é. Sim, este vai ser um dos temas futuros. O sono. Não, eu ia dizer a falta dele, mas não. Eu tenho mesmo muito sono. Mas antes ainda temos muitas surpresas. Exatamente. Fiquem connosco, partilhem, façam gosto, contem coisas. É bom não nos sentirmos sozinhos nesta aventura, que mais parece uma montanha russa em que de repente o comboio parou precisamente naquele instante em que ficámos de cabeça para baixo. Bela imagem para explicar como me sinto, como nos sentimos. Afinal de contas, somos pais à experiência.